Fala galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês continuação da matéria de inequação do segundo grau. Agora vamos falar de inequação modular, aquela inequação que tem módulo, tá bom? Então, antes de mais nada, gente, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo que me ajuda muito e comenta pra mim se você ficou com alguma dúvida ou sugestões de vídeos que eu vou gostar muito. E, claro, compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Então, vamos pro conteúdo. Primeiramente, definição. Então, um outro tipo de inequação, de todos aqueles que a gente já estudou até agora, que pode envolver função quadrática, é a inequação modular. Inequação que aparece com módulo. O que é um módulo, gente? É aquilo assim que a gente coloca em um número, em uma equação, em uma função, e tudo que tá lá dentro ficará positivo, independente do sinal inicial, tá bom? Então, é por isso que numa inequação, quando a gente tem um módulo, a gente precisa observar tanto se o resultado é positivo ou negativo, porque está em módulo. Então, a gente nunca vai saber qual é o sinal lá dentro até resolver e tudo mais, tá bom? Beleza, então passo a passo. Primeiro passo, separar a inequação com sinal positivo e negativo, é aquilo que eu falei pra vocês. Então, a gente precisa tanto analisar a resposta como positiva quanto como negativa, tá? Segundo passo, resolver e analisar o sinal e a intersecção das inequações. E terceiro passo, fazer o quadro de sinais e o conjunto de solução, que a gente já tá careca de saber. Então, vamos juntos pra a gente conseguir fazer tudo certinho, tá? Então, o nosso exemplo, determinar os valores reais de x que satisfazem a inequação a seguir. Então, módulo de x ao quadrado menor do que 1. Então, o nosso primeiro passo é analisar esse resultado positivo e negativo para a gente já ter um norte. Então, tá aqui. A gente separou, então, a gente colocou o x ao quadrado no centro e, claro, o menos 1 e o 1, tá bom? De acordo com a nossa inequação que a gente já tinha. Então, a gente tem o lado negativo e a gente vai ter o lado positivo, tá bom? O lado negativo eu chamei de f de x, o lado positivo eu chamei de g de x, tá bom? Beleza, então vamos começar os próximos passos. Segundo passo agora é analisar e resolver essas inequações e descobrir o conjunto de solução de cada uma delas para depois a gente fazer a intersecção e tudo mais. Então, vamos. Primeiro f de x é x ao quadrado maior do que menos 1. Gente, vocês concordam comigo que essa inequação, ela vai ser o quê? Sempre possível. Então, a nossa solução da primeira inequação será os reais. Por que isso, gente? Qualquer número que eu colocar em x vai dar maior do que menos 1. Por quê? Qualquer número que está ao quadrado ficará positivo de qualquer jeito. Por quê? Mesmo um número negativo sendo multiplicado por ele mesmo, o que vai acontecer? Numa multiplicação, quando a gente tem sinais iguais, ou seja, menos com menos, vai dar positivo, vai dar mais. Então, qualquer número que a gente colocar aí, sim, será maior do que menos 1. Então, por isso que a primeira solução do nosso f de x é x pertence aos reais. Tá? Agora vamos para g de x, que já tem umas peculiaridades. G de x, x ao quadrado menor do que 1. Tá bom. Agora eu preciso transformar isso daí numa inequação que a gente possa resolver para poder igualar a zero. Então eu vou trazer esse 1 para o outro lado, então vai ficar x ao quadrado menos 1 menor do que zero. Agora eu vou igualar a zero e resolver essa funçãozinha para saber as raízes, saber exatamente aonde a parábola toca o eixo do x e aquilo tudo para a gente descobrir o conjunto de solução, que a gente vem fazendo em todas as outras aulas de inequação, tá bom? Se você perdeu as outras aulas de inequação, vou deixar aqui linkado a playlist para vocês não perderem nada. Tá bom, gente? Então, vamos igualar a zero essa função. A gente faz o quê? Esse menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1, e aí esse ao quadrado a gente passa para o outro lado com a nossa operação inversa, que é a raiz, tá? Então, vai ficar x igual a raiz de 1. Lembrem-se, raiz a gente pode usar tanto os números positivos quanto negativos. Então, assim, a raiz de 1 é 1, certo? Então, porque 1 vezes 1 é 1. Só que, claro, pode ser tanto positivo quanto negativo, porque menos 1 vezes menos 1 também vai dar 1, tá? Lembrando disso, não se esqueçam que sempre, quando a gente fala de raiz, a gente fala de positivo e negativo. Beleza? Então, vamos. Aí aqui eu fiz o gráfico para vocês.
Claro, lembrando, eu fiz os gráficos no GeoGebra, tá? Se você quiser aprender mais sobre essa ferramenta fantástica e maravilhosa, vou deixar linkado aqui em cima para vocês aprenderem a playlist, tá bom? Então, fiz aqui o nosso esboço do gráfico, vou sinalizar aqui para vocês as nossas duas raízes, que no caso é -1 e 1, tá bom? As bolinhas, já coloquei aqui. Por que é bolinha aberta, gente? Porque são todos os valores menores do que zero. Menores do que zero não incluem as raízes, não esqueçam disso. Se você não sabe nada do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu falo sobre raízes, sobre os zeros da função quadrática, tá bom? Que é muito importante. Beleza, então continuando. Agora, vamos colocar as nossas raízes, que é -1 e 1, aqui bonitinho. E claro, se são os valores menores do que zero, aonde a gente vai ter negativo nessa parábola é justamente na nossa barriguinha. Então, é nesse intervalinho. Resumindo, a nossa solução da segunda equação vai ser x pertence aos reais, tal que o nosso x tem que estar no intervalo entre -1 e 1. Em outras palavras, x tem que ser maior do que -1 e menor do que 1. Beleza, fizemos a primeira solução, a segunda solução, agora nós vamos para a nossa intersecção, que é justamente a resolução da nossa inequação primária, que foi justamente o que ele pediu no nosso exercício. Então, vamos. Nosso terceiro passo, vamos fazer o varal, maravilhoso, quadro de sinais. Então, 3 retas nesse, tá? Cada uma representa uma das soluções, então S1, S2 e a intersecção entre S1 e S2. Então, vamos colocar aqui as raízes de S2 e já trazer elas aqui para baixo, porque são as únicas raízes que a gente tem definidas, tá? Agora, vamos para as soluções. Solução de S1 não são os reais? Se são os reais, a gente vai pintar essa linha inteira, porque qualquer valor supre a nossa funçãozinha de f de x, tá? Agora, analisando S2, é justamente aquele intervalo entre -1 e 1 com as bolinhas abertas, porque não incluem as raízes, certo? Então, é justamente isso que eu já vou trazer para cá. Bolinhas abertas e pintar o intervalo deles. Agora, eu vou trazer para baixo justamente a intersecção entre essas funções, que é justamente o que a gente quer, que são justamente a raiz -1 e a raiz 1, por isso que já descemos ela, certo? E bolinha o quê, gente? Bolinha aberta. Por quê? Na primeira solução, a gente tem todos os valores, então seria a bolinha fechada para tudo. Só que na próxima solução, na solução 2, é bolinha aberta, ou seja, não inclui nem -1 e nem o 1. Como a gente está procurando a intersecção, ou seja, todos os números que tem nas duas funções, a gente tem que sim manter as bolinhas abertas, porque aí a gente faz a intersecção corretamente, tá? E claro, é justamente o intervalo entre -1 e 1 que supre também a intersecção entre S1 e S2, tá bom? Agora, nosso passo final é fazer o quê? O conjuntinho solução. Então, nosso conjunto solução geralzão da nossa inequação que ele pediu no enunciado é x pertence aos reais, tal que o nosso x tem que estar no intervalo entre -1 e 1. Lembrando, x tem que ser maior do que -1 e menor do que 1. Tá bom, gente? Então é isso. Fizemos tudo no passo a passo, tá? Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu tiro pra você. Se gostou desse vídeo, me dá um like que me ajuda muito. E, claro, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!